da nossa programação. A gente segue abordando um tema muito importante dessa quinta-feira. Caminhoneiros pelo Brasil negociam com a Polícia Rodoviária o fim dos protestos que acontecem nessas estradas. E sobre esse assunto nós conversamos agora com Carlos Marum, que foi ministro da Secretaria de Governo na presidência de Michel Temer. Muito obrigada por nos atender, ministro. Boa tarde. Começo perguntando para o senhor que acabou encarando uma crise parecida em 2018, aquela paralisação dos caminhoneiros. Imagino que o senhor esteja acompanhando os atos de hoje. O senhor negociou, naquela época, com os líderes, as lideranças do movimento. São os mesmos personagens? O que é que aquela situação tem de comum com a situação de hoje e o que é que tem de diferente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, é uma satisfação estar falando com você. Você é cara esse momento dramático. Eu vejo mais diferenças do que semelhanças. Você veja bem, nós fomos surpreendidos, de certa forma, por aquela greve, que realmente sentimos o tamanho que ela ia ter, uns 3 ou 4 dias dela efetivamente se iniciar. Chamamos algumas lideranças formais para conversarmos. Chegamos até a estabelecer uma espécie de acordo, mas, na verdade, aquele era um movimento completamente sem lideranças que pudessem se dizer líderes de todo o movimento. Eu vejo uma diferença básica. Ontem eu vi bloqueios onde vários caminhões permaneciam enfileirados por não poderem seguir viagem. Naquela greve não existia isso. Os caminhões simplesmente paravam. Poucos bloqueios, principalmente no início, poucos bloqueios se estabeleceram. Os caminhões simplesmente chegavam no posto de gasolina e paravam. Por quê? Porque era um desejo genuíno dos caminhoneiros pararem para reivindicar melhores condições de exercício da sua atividade. Onde eu já vi coisa diferente. Eu vi bloqueios. E isso demonstra o quê? Que lideranças com um viés mais político, tentaram estabelecer, digamos, uma paralisação no Brasil, tentaram e tentam. Então, essa é a principal diferença que eu vejo entre a greve que nós enfrentamos e a greve que hoje, digamos, tenta se estabelecer no Brasil. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Há diferenças bastante importantes entre aquela oportunidade, em que havia até um interesse bem diferente, Você tinha uma reivindicação que, de certa forma, foi atendida até pelo governo, até pelo senhor, que ocupava, pelo presidente Michel Temer à época, que era a questão dos fretes, que suscitava aí uma questão bastante complicada para os caminhoneiros, que tinham longas viagens e, às vezes, tinham um pouco lucro em relação a isso, Bom, veja bem, nós, obviamente, numa confrontação como aquela, sentávamos em lados diferentes da mesa. Mas era impossível deixar de reconhecer que algumas das reivindicações dos caminhoneiros, naquela ocasião, eram justas. Nós tínhamos uma situação que realmente tornava inviável, digamos, o exercício da atividade, tanto que muitos caminhoneiros preferiram parar. Dava menos prejuízo ficar parado do que ficar rodando e transportando as cargas que são tão necessárias ao país. Por isso que aquela greve, efetivamente, ela foi uma greve quase que espontânea. Eu diria o quê? Houve o chamamento para a greve e houve uma grande adesão. Nós negociamos, primeiramente, com essas lideranças formais, vimos que ali não íamos conseguir resolver o problema, fomos procurando as diversas lideranças que, através das redes sociais, tinham contato com os caminhoneiros, fomos conhecendo as suas reivindicações. Um momento importante, eu estive no Palácio Bandeirantes no sábado, cheguei 11 horas da noite, fiquei até as 2 da manhã, negociando, e mais do que negociando, conhecendo efetivamente que proposta nós teríamos que fazer para que pudéssemos acabar com aquela confrontação. Fizemos isso no domingo fizemos isso. E na segunda, a greve passou a ter uma característica semelhante a essa que estamos vivendo agora. Por quê?
Porque a proposta que nós fizemos no domingo, eu não recordo os detalhes dela, ela foi aceita pelos caminhoneiros que passaram a ter vontade de trafegar. Aí, aquela, digamos, contaminação política daquele movimento se evidenciou, já houveram paralisações, bloqueios, caminhoneiros eram proibidos de deixar postos de gasolina. Um caminhoneiro foi assassinado por uma pedrada, se não me engano, em Rondônia, atirada por um próprio caminhoneiro. Esse crime, não duvido que permaneça impune, então já foi um outro momento, um momento semelhante a esse, mas um momento em que a greve já refluía. Por quê? Porque os caminhoneiros entenderam que valia a pena voltar a trafegar e transportar as cargas que são tão necessárias para todos nós. Também aqui eu quero ver outra semelhança. No primeiro momento, digamos, as classes média, alta e alta até aplaudiram, encheram os freezers de carne e comida e foram bater palma. Quando começou a avançar, começou a apertar, viram que o frete ia aumentar, viram que o preço da gasolina talvez tivesse que aumentar para compensar o preço do diesel, este apoio ele acabou. E também foi, de certa forma, determinante para que nós conseguíssemos, por fim, aquele momento dificílimo que passou a nação. Foi o mais difícil momento que nós passamos durante o governo Temer. Não foram as duas tentativas de impeachment, através das flechas envenenadas lá daquele cidadão que eu nem gosto de dizer o nome, mas começa com J, não foram aqueles os momentos mais difíceis. O momento mais difícil do nosso governo foi esse movimento dos caminhoneiros. Porque acaba estourando do lado mais fraco, né? Bom, quem promove esse movimento desta vez acreditava em atos de ruptura democrática, né, por parte do presidente Bolsonaro e considerou as falas de 7 de setembro brandas demais. Já quem defende a democracia viu um claro tom de ameaça, né, nos dois discursos da terça-feira do presidente da República, em São Paulo, também em Brasília. Pergunto para o senhor como é que essa crise, né, instalada agora vai se refletir sobre o apoio político a Jair Bolsonaro. Será que pode provocar uma mudança de cenário? Será que pode provocar a abertura de uma brecha, aí sim, para a tramitação de um processo de impeachment? Deixa eu lhe dizer, eu obviamente tenho participado, eu sou membro da Executiva Nacional do MDB, mesmo que não exerça nesse momento mandato, já que eu fiquei até o final do governo Temer, não disputei a eleição, era o primeiro colocado nas pesquisas para deputado federal em Mato Grosso do Sul, mas decidi, como havia me comprometido com o presidente, permanecer no governo. Então, eu, obviamente, acompanho muito o quadro político. Essa situação de terça-feira é uma situação absolutamente paradoxal. Você veja bem, o presidente encheu as ruas de gente, e não vamos diminuir esse movimento, tinha muita gente na rua. O presidente encheu as ruas de gente, numa manifestação pacífica. Quer dizer, um momento de democracia onde ele deveria, no meu modo de ver, ter se imbuído desse espírito da maioria das pessoas que estavam lá. Ninguém foi para quebrar nada, ninguém foi para declarar guerra, ninguém foram protestar em relação a coisas que eles consideravam inadequadas. Quando chega na hora do presidente falar, é que nem aquele jogador, chega no Maracanã lotado, a festa pronta, aí ele vai bater o pênalti, erra o pênalti, aí cria aquele anticlímax, daqui a pouco ainda briga com o juiz e reclama do juiz e ainda vai para a rua, ainda vai para a rua do jogo. Criou um anticlímax. As palavras foram absolutamente inadequadas. O presidente poderia ter ali estabelecido um outro tipo de procedimento, poderia ter ido no rumo de uma conciliação e poderia ter pavimentado o caminho para a sua reeleição. Na verdade, esse 7 de setembro foi para o presidente uma oportunidade perdida. É assim que eu vejo. E o que ele fez? Cometeu crime de responsabilidade. O artigo 4º, inciso 2º da Lei 10.150 de 1950, que é a lei que define os crimes de responsabilidade, é clara, ao dizer que atos atentatórios à independência do Poder Judiciário
são crime de responsabilidade. Então, o impeachment, o crime de responsabilidade aconteceu. E digo mais, o ministro Fux, que teve uma atitude altiva no seu pronunciamento, foi moderado. Muita gente está achando que o Fux foi radical. O ministro Fux foi moderado. O que ele disse? Pode haver crime de responsabilidade? Não! O crime de responsabilidade aconteceu. Agora tem a outra questão. Esse crime de responsabilidade vai resultar num impeachment? Aí é outra coisa. O impeachment é um ato jurídico e político. As condições jurídicas, elas estão postas. É só ler a lei. Agora, as condições políticas, elas ainda não existem. Não existe a rua, que é majoritariamente bolsonarista, certo? E provou isso no dia 7 de setembro, e não existe a condição de plenário. Ou seja, o Centrão ainda funciona como um seguro anti-impeachment. Não tem seguro anti-incêndio, seguro anti-roubo, seguro... O Centrão é um seguro anti-impeachment para o presidente. Não só pelo número de parlamentares que participam do governo nessa nova forma, que são conduzidas as atividades governamentais, como também pelo fato de que tem ali um zagueiro central, que é o Arthur Lira, meu amigo, e eu não estou criticando, só estou dizendo a realidade. Tem ali um zagueiro central que, mesmo evidentemente desconfortável diante das atitudes do presidente, se mantém inarredavelmente contrário à tramitação de qualquer processo. Então, o impeachment, ele não faz parte hoje do mundo real. Nesse sentido, inclusive, que as conversas internas do MDB, nesse sentido que avançaram. Ou seja, vamos fazer o quê? Vamos protestar? É claro que vamos protestar. Nos incomoda ver um presidente da República. O MDB é o Partido da Democracia. Nos incomoda ver um presidente da República reunir milhares de pessoas numa festa de 7 de setembro, que tem tudo para ser patriótica e democrática, e fazer discurso como aquele. É claro que nos incomoda. Agora, vamos de pronto apoiar o impeachment? Não. Por que não vamos apoiar? Primeiro, porque não vemos condições práticas dele acontecer. Então, se nós passarmos a apoiar o impeachment, nós deixamos a poder ser parte de uma solução do problema. Nós passamos a ser parte do problema. E o MDB, como é costume digamos, como é constante na sua existência, quer ser parte da solução do problema. E, baseado até no que nos orientou o presidente Temer, nós estamos absolutamente convictos que alguma solução tem que se iniciar no restabelecimento de um diálogo, desde que, obviamente, as pessoas tenham a vontade de se respeitar. É esse o pensamento do pai. Olha, eu devo dizer que, logo após ouvir o discurso, principalmente o lá da Paulista, eu, nas nossas discussões, defendia, olha, mesmo que não tenha impeachment, nós formalmente, que somos o Partido da Democracia, temos que nos colocar a favor do impedimento. Dialogamos e a conclusão geral com a qual eu concordo é de que nós devemos tentar ainda, o momento é muito crítico, e que nós devemos tentar ainda fazer parte da solução, incentivando e exigindo, inclusive, que se estabeleça um diálogo em prol do Brasil. É isso que eu penso. Carlos Marum, ex-ministro do governo Temer, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Espero ter contribuído. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Foi muito bom conversar com o senhor. Muito bom. Obrigado. E ainda cunhou mais um novo